Este é o seu Jornal da Manhã. Eu sou Marcos Nogueira, trazendo a notícia do dia para você. Bom dia, gente amiga, mais uma manhã aqui com você no nosso Jornal da Manhã. E estes são os destaques de hoje. Irmã de deputado morre após choque ao saber da morte da mãe por Covid-19. O deputado estadual em Mato Grosso, Eliseu Nascimento, perdeu a mãe e a irmã em poucos mais de 10 dias. A mãe dele, Maria dos Anjos Nascimento, 72 anos, morreu por causa do Covid-19 em 22 de abril. Já ontem, a irmã dele, Ângela Francisca do Nascimento, de 42 anos, morreu após passar dias internada por causa de um aneurisma cerebral causado pelo choque emocional ao saber da morte da mãe, segundo o Nascimento. A matriarca da família foi internada no dia 10 de abril após ser diagnosticada com a doença e ter sintomas mais severos. Maria havia se curado do coronavírus em março, por isso a reinfecção chamou a atenção. Ela ficou uma semana internada no hospital de Cuiabá, Mato Grosso, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. Segundo o Hospital São Lucas, a irmã do deputado estadual passou mal no mesmo dia em que soube da internação da mãe e teve uma crise emocional por conta disso. Mesmo internada, ao receber a notícia da morte de Dona Maria, Ângela teria piorado e acabou tendo um aneurisma cerebral. Ela foi transferida para um hospital particular em Cuiabá, onde morreu ontem. Notícia boa: mulher idosa tem alta após ficar 145 dias internada em hospital do Rio. Sandra Lúcia Boente, de 68 anos, venceu a batalha contra o Covid-19 após 145 dias internada em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o filho mais novo da pensionista, o comerciante Alexander Gomes da Costa, de 46 anos, foram dias difíceis e de muita luta. Ele contou ao UOL que a mãe esteve perto da morte após contrair diversas infecções hospitalares, além de ter sofrido embolia pulmonar durante o tempo de internação. Minha mãe internou no dia 4 de dezembro, que foi quando o resultado dela do PCR deu positivo para a Covid. A saturação estava em 84. Depois desse dia, foi muita luta. Ela ficou entubada por 20 dias e fez todo o processo que tem que ser feito depois. Traqueotomia e a utilização do respirador, porque ela ainda não conseguia respirar direito. Depois de todos esses processos, que duraram 34 dias, ela teve alta para o CTI normal e houve nosso reencontro. Ela não me reconheceu. Eu ia todos os dias no hospital para orar por ela. Pedia a localização da janela da minha mãe para os médicos e ajoelhava pedindo a Deus, lembra? O comerciante afirma ainda que quando viu a mãe pela primeira vez após a internação, não teve reação. Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Pensei que se eu me desesperasse, não ia ser a solução. Fui embora depois desse dia e conversei com meu irmão mais novo, Alain. Falei com ele que a gente ia ficar direto no hospital para ajudar nossa mãe, que se dependesse da gente, iríamos ficar lá como fisioterapeutas, detalhou ele. O filho conta também que Sandra Lúcia rodou por praticamente todos os CTIs do hospital, por conta das complicações causadas pelo vírus e pelo longo período internada. A data prevista para a aplicação do imunizante em pessoas com 68 anos era no dia 29 de março, porém, como a idosa não tinha condições, não foi possível vaciná-la na ocasião. CPI do coronavírus. A CPI da Covid, como imunidade de rebanho, pode virar arma contra Bolsonaro. Uma das linhas de investigações dos senadores da CPI do Covid-19, que analisa a atuação do governo no combate à pandemia, é se o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, teria intencionalmente adotado a estratégia de tentar atingir imunidade de rebanho sem vacina. A estratégia foi levada como possibilidade no início da pandemia e consiste em tentar atingir
imunidade de grupo, quando a maioria da população tem anticorpos contra o vírus, sem vacina, através da contaminação do maior número possível de pessoas. Em pouco tempo, no entanto, estudos mostraram que a consequência dessa estratégia eram milhares de mortes. Embora o Ministério da Saúde nunca tenha oficialmente adotado a estratégia de imunidade de rebanho sem vacinas, o presidente Jair Bolsonaro disse diversas vezes que a contaminação da maioria da população era inevitável e que ajudaria a não proliferar a doença. Mais de um ano depois da chegada da pandemia no Brasil, o Brasil tem o segundo maior número de mortes do mundo, 400 mil, atrás apenas dos Estados Unidos. A linha de investigação sobre se o presidente intencionalmente escolheu essa estratégia e levou a um alto número de mortes se tornou central na CPI na terça, quando o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou em seu depoimento que teve a impressão de que foi exatamente isso que aconteceu. A impressão que eu tenho é que era alguma coisa nesse sentido, de buscar a imunidade de rebanho. O principal convencimento, mas eu não posso afirmar, declarou o ex-ministro, que também afirmou que Bolsonaro tinha outro aconselhamento sobre a pandemia que não vinha do Ministério da Saúde. Mandetta disse que Bolsonaro foi alertado das consequências de não ouvir a ciência. O ex-ministro afirmou que o presidente, inclusive, foi informado da projeção de alto número de mortes caso as medidas com comprovação científica, como adotar o isolamento social e se promover tratamentos com eficácia comprovada, não fossem seguidas. O senador Humberto Costa, do PT, de Pernambuco, membro da comissão, diz que essa tese é muito forte para explicar a conduta do presidente da República. Ele adotou a ideia de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia era permitir o contágio mais amplo e mais rápido possível, na expectativa de que isso pudesse gerar uma imunidade natural, disse Costa à BBC News do Brasil. Essas coisas acontecem com doenças virais, que não são graves, mas não servem para uma doença como essa, que produz não somente quadros clínicos graves, como grande quantidade de sequelas, até para pessoas que tiveram casos leves, afirma o senador, que também é ex-ministro da Saúde. Estudo aponta que 78 mil alunos deixaram de estudar durante pandemia no Espírito Santo. Matéria do ES Notícias. Antes da pandemia na educação. Um levantamento da Unicef, órgão das Nações Unidas, estima que só no Espírito Santo quase 78 mil estudantes deixaram a escola durante a pandemia. O repórter Kaique Verri tem mais informações pra gente ao vivo. Boa noite, Kaique. É muito aluno fora da escola, né? Isso, Dani. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o S2. Um número preocupante, é muita gente, muita criança, muito adolescente fora da escola aqui no Espírito Santo. São mais de 77 mil, quase 78 mil na faixa etária entre 6 e 17 anos fora da escola, que abandonaram a escola durante a pandemia, segundo essa pesquisa da Unicef. Essa pesquisa da Unicef coloca o estado em 15º no ranking de frequência escolar. O site A Gazeta conversou com a representante do Unicef, a Imaculada Pietro, e ela explicou dois fatores que foram importantes para essa piora nesses indicadores aqui no estado. Um deles é o fechamento das escolas por causa da pandemia, para controlar a transmissão do vírus, e o outro é a falta de acesso à internet. Muitas atividades estão sendo feitas online, e aí muitas famílias não têm acesso à internet, o que dificulta a permanência desses alunos nas escolas aqui do estado. Como a gente tem acompanhado nessa pandemia, a internet tem sido útil para muita coisa, não só para estudar, mas também para trabalhar em casa, para pedir comida e para pedir vacina, para agendar vacina, aliás, como a gente inclusive viu agora há pouco na reportagem no ES2. Mas, infelizmente, uma parcela considerável da população capixaba segue sem acesso à internet. A gente preparou uma reportagem para o ES2 para falar sobre esses desconectados aqui no Espírito Santo e o impacto da falta de internet na rotina deles. Vamos ver.
Você imagina como seria viver hoje em um mundo sem internet? No mundo de hoje, eu não imaginaria viver sem internet, né? A dependência está tão grande por ela que a gente não consegue ficar sem. Devido a essa pandemia, as pessoas estão mais 24 horas no celular. Elas não param um minuto. Eu mesma, quando eu paro, é só fazer as atividades dentro de casa. Fora isso, eu tô no celular. No meu trabalho e das coisas que eu faço tem tudo a ver com a internet, né? Então eu acho um pouco difícil imaginar um mundo sem internet. É difícil, né? Pensar no mundo hoje sem internet. Pelo celular mesmo, esse aparelho aqui, a gente consegue resolver tanta coisa, mas por incrível que pareça, essa realidade conectada ainda está distante de pelo menos 15% da população capixaba. É o caso da desempregada Thaís Amorim, que mal tem comida na geladeira e os 5 filhos estão sem estudar. Já sem querer, sem ter condições de ter. Imagina como ter condições de ter um celular ou um computador. Eles não aprenderam nada, pois não tem como estudar. Tem nem pão e leite para as crianças, disse ela. Outra dificuldade das pessoas desconectadas é o acesso à vacina, pois o agendamento é online. É o caso do aposentado João Virgílio, de 60 anos, morador de Vitória. Para eu agendar a vacina está difícil. Fui no posto para tentar tomar, mas não agendo pessoalmente. Eu não sei mexer com a internet, contou. Temos aí essa triste notícia da situação da vida escolar dos filhos do Espírito Santo e também da dificuldade devido à falta de internet para muitas pessoas no estado. Mas uma notícia boa. Mulher adotada por italianos reencontra irmã no Brasil após quase 20 anos. A internet proporcionou o fim de um ministério para 2 irmãs. Separadas por um oceano, mas reunidas pelas redes sociais. Graziele da Silva Alves, de 20 anos, que mora em Nova Venécia, no Espírito Santo, e Gabriela Calzamiglia, de 19, que vive na Itália, perderam contato depois que a caçula foi adotada por um casal europeu ainda bebê. As duas foram levadas para o Conselho Tutelar da cidade capixaba por iniciativa da mãe de sangue, que passava por dificuldades, assim que o pai das meninas, que estava se separando da mulher, descobriu o paradeiro das filhas. Ele correu para recuperá-las, mas já era tarde demais. Meu pai descobriu que a gente estava no Conselho Tutelar e quando foi buscar a gente, já tinham levado a Gabriela, contou Graziele em entrevista ao UOL. Gabriela atravessou o Oceano Atlântico e parou na cidade de Impéria, na região de Lunghiria, na Itália. Na região de Ligúria, na Itália, onde vive desde que saiu do Brasil. Hoje ela cursa a Faculdade de Ciências da Educação. A jovem foi adotada aos 10 meses pelo casal de italianos Massimo e Giuliana Calzamiglia e já sabia do processo desde pequeno. O caminho do reencontro virtual. Graziela revela que sempre soube da existência da irmã mais nova e quando tinha 17 anos, entre 2017 e 2018, decidiu tentar achar Gabriela por conta própria, sem sucesso. Ao ser adotada, a caçula ganhou o sobrenome dos pais adotivos, ao qual a família biológica não tinha acesso. Mal sabia ela que Gabriela também havia iniciado uma busca com os documentos da adoção em mãos. O processo da ídolo brasileira foi bem mais fácil, já que o nome e sobrenomes da irmã mais velha ainda eram os mesmos. Há poucos anos abri os documentos de adoção que sempre estiveram perto de mim e descobri que tinha uma irmã, contou Gabriela ao UOL. A jovem buscava a Graziela há cerca de um ano, quando publicou em seu Instagram uma foto da mais velha ainda bebê, com a legenda: "Vou te achar".